Graça e paz, irmãos. Boa noite. Hoje eu quero falar um pouquinho, sobre esse tema, gratidão pelo conforto de Deus. E eu quero dizer que nós temos ouvido de tudo, né? Inclusive que cristão não pode ficar doente, que cristão não sofre, que se sofre é porque não tem fé. E eu quero já adiantar que isso é uma grande bobagem, porque se nós fôssemos pensar que cristão não sofre, nós teríamos que rasgar e jogar fora um monte de trechos da Bíblia, inclusive esse que eu vou ler agora. E quero que vocês abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao versículo 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Talvez você esteja nessa noite passando por algumas dificuldades financeiro, problemas no casamento, problemas com filhos, problemas com amigo ou saúde. Esses 5 pontos eu levantei são os mesmos pontos que Jó sofreu. Jó era rico, perdeu tudo. Tinha filhos, morreram todos. Tinha o que mais? Tinha saúde, ficou doente. Tinha amigos e esses foram duros com ele. Tinha esposa e essa foi mais dura ainda com ele, a ponto de dizer assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Contudo, Jó não pecou. Talvez ele esperasse o conforto daquelas pessoas, daqueles amigos ou da própria esposa, mas esse conforto não veio, exceto o conforto do Deus Todo-Poderoso. E ele diz isso aqui, Jó 1, 21, 22. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em todas essas áreas, eu estava pensando nisso e eu disse, e outra coisa, foram todas juntas. Foram todas juntas. De repente recebe a notícia de que os filhos morreram, de que os animais morreram, de que a doença veio e foi tudo de uma vez. Aí eu estava perguntando para mim mesmo e faço essa pergunta para vocês. Será que nós suportaríamos todas aquelas atribulações, todas aquelas provações, melhor dizendo? E Jó
não pecou. E o mais interessante, não atribuiu a Deus falta alguma. Não praguejou, não disse, Deus, a culpa é sua, ou a culpa é de alguém. Não, ele ficou calado. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve justamente para dar uma bronca nos irmãos sobre desavença, sobre separação, sobre uma série de coisas que estava tendo lá. Essa segunda carta ele escreve um ano aproximadamente depois, que é justamente para expressar o carinho e retidão pelo arrependimento daqueles irmãos. E uma das verdades, nós temos várias verdades nessa carta, e uma das verdades é, nós devemos nos sentir consolados e encorajados com o cuidado de Deus em meio aos sofrimentos. Irmãos, cristãos sofrem, e sofrem muito, e principalmente nesses últimos dias vai sofrer mais. Alguém diz o seguinte, eu vou me converter, aí eu estou tranquilo. Tem duas notícias para você, uma ruim e uma pior. Qual que você quer primeiro? Primeiro, que você não consegue se converter. Segundo, que se você for convertido para o Senhor, tu vai levar a paulada, entendeu? Então, mas graças a Deus, porque nós temos um Consolador. O Marco orou aqui, Senhor, obrigado pelo Consolador, o Espírito Santo. Ele já foi enviado, ele já está aqui, ele já nos consola. Não será futuro, ele já está presente. Então, ele é o nosso Consolador. Eu queria então começar essa mensagem em 2 Coríntios 1:3, que diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Já no início, Paulo deixa bem claro de onde surgem as misericórdias e de onde surgem as consolações. Nesse versículo, ele não deixa margem nenhuma para ser dividido nem com deuses estranhos, nem com imagem, nem com escultura, com nada, a misericórdia do Senhor. Bendito seja o Deus, é de Deus Pai que surge, é de Deus Pai que origina toda a misericórdia e toda a consolação. O próprio Deus em Isaías 42:9 diz isso, que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele diz assim, Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de esculturas. Então, voltando no início lá, 1:3, bendito seja o Deus, Pai das misericórdias, Pai da consolação, ou seja, a origem da nossa misericórdia, a origem da consolação é diretamente do trono da graça, é diretamente do Senhor, não é de outra fonte nenhuma, porque se for uma consolação, se for uma misericórdia humana, ela é falha, se for uma misericórdia de outra fonte qualquer, ela é falha, mas a misericórdia do Senhor, ela é perfeita, a misericórdia do Senhor, ela não falha. Mesmo que, eu vou falar um pouco mais para frente, mesmo que os nossos olhos não enxerguem, mesmo que a gente não consegue perceber de imediato, mas a misericórdia do Senhor está presente na nossa vida todos os momentos. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é que nos dá a misericórdia. E Paulo já começa a falar nesse versículo, ele começa a falar justamente sobre a trindade aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo em prol do homem. E aqui Paulo também fala da intimidade dessas três pessoas. E as três pessoas agindo para o homem, em prol do homem. E aí nós veremos também no livro de Lamentações, é um versículo muito conhecido de todos, mas eu vou dividir ele em 4 partes. Em Lamentações 3, 22 e 23, Lamentações de Jeremias, diz assim, as misericórdias, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, pois elas duram para sempre, e elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Irmãos, nós temos aqui 4 verdades maravilhosas. 4, percebam, as suas misericórdias duram para sempre, não é de tempo em tempo, não é assim, vai durar um mês, vai durar enquanto você está, vai durar no teu problema, vai durar na tua dificuldade, ou no meio do teu problema eu vou tirar a minha misericórdia. Não, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. E essa misericórdia é justamente a causa de nós não sermos consumidos.
E não é a misericórdia do teu pai, não é a misericórdia da tua mãe, da tua esposa, do teu marido, é a misericórdia do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Essa misericórdia nos blinda, essa misericórdia nos sustenta, essa misericórdia é a razão de nós não sermos destruídos. E elas duram para sempre. Elas duram para sempre e se renovam a cada manhã. Eu até estava conversando com a minha esposa, não é assim, às 6 horas da manhã vai renovar, no horário de verão vai ser às 7. Então não é essa manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todo momento na nossa vida, ela é constante, existe para nós entendermos, olha, elas se renovam a cada manhã, ou seja, nós não ficamos desprovidos da misericórdia do Senhor. Todo momento essa misericórdia está presente nas nossas vidas. É só você olhar para a tua vida. É só você olhar para o dia a dia. Eu costumo brincar com a minha esposa. Quantos carros você cruzou hoje? Quantas ruas você passou? Quantas pessoas você cruzou? Quantos livramentos o Senhor nos deu nesse dia? É a misericórdia do Senhor em prol do homem. E para finalizar, grande é a tua fidelidade. Ou seja, a fidelidade do Senhor proporciona que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, que ela dura para sempre e que ela se renova a cada manhã. Nós teríamos que começar esse versículo de trás para frente. É a fidelidade do Senhor. Vocês já ouviram um versículo dizendo assim, Deus é fiel a mim? Bobagem! Deus não é fiel a mim, Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel à palavra dEle. Ele não é fiel a mim, ao Marco, a nenhum de vocês. Ele é fiel à palavra dele, e grande é a tua fidelidade. E se nós formos pegar apoio aqui ao Salmo 103, 17, diz assim, a tua fidelidade é de eternidade em eternidade para aqueles que o temem. Para aqueles que o temem. Então o Marco falou aqui, eu vou repetir, o amor de Deus, a sua justiça, ele está no mesmo patamar. Então, para aqueles que o temem, a misericórdia do Senhor está presente. Para aqueles que não o temem, a ira do Senhor está presente. A misericórdia do Senhor renova todas as manhãs, é de eternidade para eternidade, para aqueles que o temem. Esta é a misericórdia do Senhor. Portanto, meus irmãos, de onde é a fonte das misericórdias? A fonte da misericórdia é o próprio Senhor. É de lá que vem a misericórdia sobre as nossas vidas. 2 Coríntios 1,4 diz assim, e Ele nos conforta em todas as nossas tribulações. Para quê? Para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação que nós somos contemplados por Deus. Deus sempre tem um propósito, irmãos, para nós, seja no sofrimento ou no consolo. Ele nos dá quando estamos passando por sofrimento, pois é Ele mesmo que nos conforta de todas as nossas tribulações. Ele tem um propósito nos nossos sofrimentos, nas nossas provações. Às vezes nós não enxergamos qual é este propósito, mas sempre Deus tem um propósito. Eu costumo dizer que nós passamos por dificuldades e às vezes nós achamos que aquilo ali não é do conhecimento do Senhor, que aquilo ali é surpresa para Deus, que pegou ele de surpresa também. Ele não sabia. Não, ele sabia, ele sabe, ele saberá de todas as coisas. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade que você possa estar passando é oculto ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas. E a misericórdia dele está sobre a tua vida. Mesmo que no momento você não consiga perceber, mas a misericórdia do Senhor, ela continua sobre você. Nós estamos lendo um livro do Russell Shedd chamado Uma Exposição de Tiago, a Sabedoria de Deus, e ele fala que as provações que nós passamos, ela nos traz 4 benefícios. O primeiro benefício é perseverança, o segundo benefício é maturidade, o terceiro benefício é integridade e o quarto benefício molda o nosso caráter. As provações que nós passamos, ela molda o nosso caráter, ela nos dá perseverança, ela nos dá maturidade, nos dá integridade e ela molda o nosso caráter. Ela nos traz para muito próximo do Senhor. E uma das razões de Deus, que Deus prova os crentes, é justamente para que experimentemos o seu conforto. Ele traz a provação para que nós experimentemos a mão dele de conforto sobre a nossa vida.
sabendo que Ele é que nos conforta. E é interessante que Ele faz, o próprio Deus, Ele se compara a uma mulher, e Ele faz sobre a mulher que não abandona o seu filho, apesar que nós temos visto ultimamente mães desprezar os seus filhos, jogar no lixo, jogar no meio do mato, jogar recém-nascido dentro de uma sacola plástica no rio e outras coisas. Nós temos visto isso, mas Deus faz uma pergunta no Salmo 49, versículo 15, que ele diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode isso? Ele faz essa pergunta, e aí ele completa: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Vocês que são mães, tá aí a nossa irmã que chegou hoje ali, um filho no colo. Uma pergunta dessa: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama, que é o teu caso, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que a mãe faça isso, o Senhor não se esquece de mim, e o Senhor não se esquece de você. E quando nós olhamos para o Salmo 139, nós ficamos chocados em saber que Ele nos conhece antes de nós sermos formados. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele conhece todos os nossos pensamentos. E Ele conhece todos os nossos dias. E todos os nossos dias estão contados por Ele. Isso choca ou não choca? Não, não choca. Nos traz conforto. Saber que Ele está no comando na nossa vida. Ele está no controle da nossa vida. Ele nos conforta em todos os momentos. Irmãos, aqueles que já sentiram o conforto de Deus em tempo de provação, Deus vai colocar você perto de pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Isso é verdade ou não é verdade? Às vezes você se encontra com alguma pessoa que você nunca viu. Aí você começa a conversar com a pessoa começa a falar com você. Eu falo, mas por que essa pessoa está falando comigo? Aí você percebe que ela está passando por situações que você passou. E que o Senhor te deu o livramento, o Senhor te sustentou. E aí você começa a falar com aquela pessoa olha, eu passei por isso. Eu passei por isso. Isso é assim, 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 assado. E o Senhor vai te consolar. Por quê? Porque ele volta lá, em versículo 1,14, que ele nos consola para que nós possamos consolar as outras pessoas. Ele nos dá essa certeza, esse consolo, para que você tenha capacidade pelo Espírito de consolar as outras pessoas. De dizer para um irmão, olha, não é assim, o que você está passando é uma fase, vai passar, o Senhor está no comando. Sustenta, fica firme, não vacila, que o Senhor vai te dar a vitória. Eu fico imaginando nós consolando Jó. Entendeu? Eu fico imaginando o Jó passando por aquela dificuldade e ali os amigos batendo pesado nele, a mulher batendo pesado nele e Jó se mantendo firme ali, não atribuindo a Deus culpa alguma e não pecando, ficando ali reto na presença do Senhor. Dentro da igreja nós chamamos esse consolo de solidariedade ou de corpo. Não é? De corpo. Agora eu digo para vocês o seguinte, infelizmente, dentro da igreja tem muita gente que não conta os seus problemas para as outras pessoas, porque tem medo ou teme de que ao invés de serem consolados, as suas mazelas são espalhadas como trigo ao vento, como palha. E isso é um problema muito sério. Então eu exorto aqui você, se alguém vier conversar com você sobre algum problema e você não tiver condições de aconselhar, de consolar, não espalhe para ninguém o problema daquele irmão. Traga para uma pessoa que tem maior capacidade, ou então ore para que Deus te dê capacidade para falar com aquela pessoa. Mas nunca espalhe para as outras pessoas aquilo que aquela pessoa passou para você, porque isso é maligno, isso é do diabo. Espalhar, contar para um, é aquelas que, irmão, eu só vou contar para você, né? Eu só vou contar para você, eu só vou contar para minha esposa, eu só vou contar para daqui a pouco está todo mundo sabendo e a pessoa não está sabendo. Isso não é de Deus. 2 Coríntios 1, 5 e 6 diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo.
Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Queridos, embora os cristãos não possam acrescentar nada à expiação de Cristo pelos pecados, Deus nos tem chamado para sofrermos por Cristo e assim nos juntarmos a Ele nos seus sofrimentos. Todo cristão verdadeiro, identificado com Cristo, deve esperar compartilhar dos seus sofrimentos. Todo cristão verdadeiro que se identificou com Cristo, que é nascido de novo, pode esperar sofrimento com Cristo. Estou certo, pastor? Porque se você é cristão, reconhece, confessa que Jesus Cristo é teu Salvador e Senhor, você pode esperar que você vai passar por isso. Assim, unidos com Ele, contará com o seu conforto. Da mesma forma que nós sofremos, nós seremos confortados. Da mesma forma que nós, uma vez unidos com Cristo, uma vez nascidos de novo, nós padeceremos, sofreremos, da mesma forma nós seremos consolados. 1 Pedro 2,21 diz assim: para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Como os crentes são unidos com Cristo e fazem parte do seu corpo, tanto o sofrimento quanto o conforto de Jesus Cristo são propriamente vistos como resultado da sua participação com Ele. Eu vou repetir isso daqui. Como os crentes são unidos com Cristo e fazem parte do seu corpo, tanto o sofrimento quanto o conforto em Jesus Cristo são propriamente vistos como resultado da participação nele. Isso nós encontramos em Filipenses 3, 10 e 11, que diz assim, Paulo, desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. A Bíblia deixa claro, meu irmão, que a nossa união com Cristo é tanto no corpo como no espírito. Ela é a fonte da nossa vida espiritual. A nossa união com Cristo é a fonte da nossa vida espiritual. E ela resultará na glorificação, na ressurreição e na glorificação do nosso corpo. Nós, um dia, até o irmão Hernandes Dias Lopes, ele fala, eu acho interessante, diz assim, todos chegaremos diante do Senhor e confessaremos que o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí ele começa a dizer uns nomes, diz, Napoleão Bonaparte vai ter que ressuscitar e vai ter que chegar diante do Senhor e dizer, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hitler vai ter que ressuscitar, e eu vou trazer para nós, irmão Marco vai ter que ressuscitar, André vai ter que ressuscitar, nós vamos confessar Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. E irmãos, aonde é que nós fomos unidos com Cristo? Quando que nós fomos unidos com Cristo? Nós temos ouvido isso, a nossa união com Cristo. Onde que você foi unido com Cristo? Quando que você foi unido com Cristo? Nós fomos unidos com Cristo lá na cruz. Lá na cruz. E foi Ele mesmo que disse isso. Em João 12:32. Quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos a mim mesmo. Lá naquela cruz nós fomos unidos com Ele. E um pouco antes disso, ele estava conversando com um doutor da lei chamado Nicodemos. Lembra dessa passagem? E ele estava explicando para Nicodemos, ali Nicodemos estava questionando, e ele diz assim, Nicodemos, da mesma forma que Moisés levantou a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Por que ele está falando isso para Nicodemos? Porque Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos sabia do que Jesus estava falando. Está dizendo, olha lá nas Escrituras, porque ele conhecia o Velho Testamento. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Jesus diz, olha lá, você que é um doutor da lei, olha lá no Velho Testamento.
Vê aquela passagem da cobra que Moisés, da serpente que Moisés levantou no deserto. E o que acontecia? Todo mundo que era picado pela serpente, por uma serpente ou por uma cobra venenosa, tinha que olhar para aquela serpente de bronze e ser salvo, ser curado. E aí ele diz assim, da mesma forma, ou seja, nós hoje, nós só temos que trocar o verbo de olhar para crer. É a mesma coisa. Cristo é o nosso foco. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Aquela serpente, o próprio Jesus disse, aquela serpente representa o Filho. Do mesmo jeito que aquela serpente salvava as pessoas que olhavam. O Filho salva quem nele crê. Quem nele crê. Ele é o nosso foco, Ele é a nossa referência. Ele nos libertou do domínio do pecado, irmãos. Nessa união, Ele nos libertou do domínio do pecado. Romanos 6,6. Hoje nós não servimos mais o pecado como escravo. Diz assim, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que não sirvamos mais o pecado como escravo. O pecado que era o nosso dono, hoje está sob os nossos pés. O pecado que nos dominava, hoje não nos domina mais. O pecado que era o nosso Senhor, hoje ele não é mais o nosso Senhor. O nosso Senhor é Jesus Cristo, é o nosso Salvador e Senhor para todos aqueles que creem. Ele é o nosso, é Ele que nos conforta. Quando você estava, a Bíblia diz em Efésios 2, ele começa a fazer uma referência de como nós éramos lá no mundo. Nós participávamos de todas as coisas, o conforto que vinha do mundo para nós. Hoje nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus e o nosso conforto parte do trono da graça, parte do próprio Deus para você. Então eu quero dizer para você, eu não sei quais são os seus problemas, as suas dificuldades, mas sejam quais forem, o Senhor sabe delas. O Senhor sabe delas. Ele sabe o que você está passando e Ele não deixa você sozinho. Aqui nós lemos aqui Isaías 42, como se uma mãe pudesse largar o seu filho ou abandonar o seu filho. O Senhor não abandona você, o Senhor não me abandona. Ele nos sustenta, Ele nos pega no seu colo. Colossenses 3:4 diz assim, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, irmãos, olha na seriedade disso, na maravilha disso, quando Cristo, que é a nossa vida, quem é a tua vida? É Cristo. É Cristo. Às vezes a gente lê um versículo, a gente não para olhar no versículo. Quando Cristo, não é que Cristo será, Cristo é a nossa vida, se manifestar, ou seja, da segunda vinda, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso é maravilhoso. Cristo é a nossa vida, irmãos. E por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque, irmãos, o cristão, ele já aproveita, ou ele já desfruta em parte da vida eterna aqui na terra. Não estou dizendo que a vida eterna já está, nós desfrutamos em parte, sabe por quê? Porque aquela criatura que você era, você deixou de ser criatura e você passou a ser filho de Deus. Quando você creu, não se engane, meus queridos, existe uma máxima no mundo que diz assim, todos são filhos de Deus. Isso é mentira, todos nascem filhos do diabo. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Só aí nós somos filhos de Deus. Fora disso, nós não somos filhos de Deus. Se você quer confirmar isso que eu estou dizendo, pega a sua Bíblia na sua casa e lê o livro de João, capítulo 8. Mais especificamente, versículo 44. Jesus falando sobre isso daí. E até interessante que, aqui está dizendo, Atos 17, vê as Escrituras, examine as Escrituras, vê se o que está sendo dito é verdade. Irmãos, Jesus já deu início à era vindoura. E por isso nós podemos participar em parte dessa maravilha. Isso está aqui, 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na nossa vida. As coisas velhas, o pecado que nos assediava, ou nos assedia, mas o pecado que nos controlava, não nos controla mais.
Aquela vida pecaminosa não faz parte mais do nosso dia a dia. Hoje nós somos uma nova criatura. Nós já experimentamos das maravilhas do Senhor, nós experimentamos o consolo do Senhor, nós já não nos desesperamos diante das situações, nós não corremos para cá, para lá, nós corremos aos pés do Senhor. E eu queria falar sobre isso essa noite, justamente por isso. O mundo que nós vivemos, não sei só vocês, mas o meu dia a dia, cada dia que passa parece que as coisas vão ficando piores, e vão ficando mesmo. E aonde que está o nosso socorro? Olha para quem? Olha para o Senhor. Olha para o Senhor, porque Ele tem o consolo para nós. Ele tem o consolo para você. E eu repito, independente do que você esteja passando, coloque a tua situação diante do Senhor, irmãos. Fala com Ele. Marco falou aqui no início, hoje nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para entrar uma vez por ano no Santos dos Santos, para fazer expiação, olha só que coisa, para fazer expiação pelo pecado dele e depois do povo. Hoje nós falamos diretamente com o Pai através de Cristo Jesus. Nós não precisamos mais de intermediário, nós não precisamos mais que alguém leia a Bíblia para que a gente possa entender. Hoje nós temos quem nos faz isso, que é o Espírito Santo, que nos ensina, que revela, que ilumina. E hoje nós oramos ao Pai através de Cristo Jesus. E saiba de uma coisa, todas as orações que você fizer, Ele vai ouvir. Responder é outra conversa. Alguém diz assim, quando você ora e Deus diz não responde, o que você faz? Espera. Porque nós também achamos que Deus tem que responder tudo no nosso tempo, do jeito que eu quero e na hora que eu quero, mas não é assim. O Senhor tem os métodos dele, a forma dele, e Ele faz de acordo com a vontade dele, e não de acordo com a tua vontade ou com a minha vontade. Mas o consolo é dele. 2 Coríntios 1,7. A nossa esperança a respeito de vós está firme. Como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. O consolo de Deus, irmãos, ele traz alegria justamente por conta disso, que devemos consolar os irmãos que passam por problemas semelhantes ao que passamos. Por isso, os cristãos sofrem pela união com Cristo, mas também pela união entre os cristãos. A Bíblia nos fala, o Marco falou sobre o corpo domingo passado. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios 12, 26. A união nossa é com Cristo, então nós sofremos por isso. Mas também há uma união entre os irmãos. E nós sofremos pelo sofrimento dos irmãos. Não há egoísmo nisso. Eu estou falando do corpo, da igreja. Quando um sofre, todos sofrem. 1 Coríntios 2, 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Nós estamos falando aqui de corpo humano. Claro, se doer o dedinho, dói o corpo todo. Se doer a cabeça, dói o corpo todo. E no membro, e na igreja, como é que funciona isso? Se a Márcia está passando por um problema, ema, cada um com seus problemas? Não, senhor. Socorro. Se o irmão está passando por um problema, o irmão que resolva lá. Não, senhor. Se o André está passando por uma dificuldade, o André que resolva lá com a Paula. Negativo. Se está passando por um problema, o corpo sofre. E o corpo vai clamar ao Senhor junto. Porque se um membro estiver sofrendo, o corpo todo tem que sofrer. Se fizer parte do corpo, obviamente. O consolo vem do Senhor. Mas da mesma forma que nós sofremos o sofrimento de Cristo, nós sofremos a dificuldade do irmão. E quem é este corpo, irmão? É a igreja. E quem são os membros? Os cristãos que creem. Porque hoje, infelizmente, nós temos algumas pessoas que dizem que são cristãos, mas não creem. Quanto mais esta realidade de comunhão, essa realidade de união, influencia a atitude e as ações dos cristãos com relação um ao outro, mais é ressaltada a mútua comunhão por meio de Cristo. E quanto mais nós percebemos a realidade dessa união nossa com Cristo, aí é que o irmão Thomas disse,
Todos nós nascemos 10. Quanto mais você se aproxima da realidade de Cristo, mais você diminui. Quer dizer, o cristão hoje é 10? Não, o cristão hoje tem que ser 0. Porque, usando a palavra de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Nós nascemos 10, só que nós crescemos para baixo. E quanto mais nós crescemos para baixo, mais nós percebemos a realidade perante Cristo. E quanto mais nós nos aproximamos com o relacionamento com o Senhor, mais nós percebemos as nossas imperfeições. Mais nós percebemos que o amor dele para conosco nós não entendemos isso. Mais nós percebemos que nós somos pó. Mais nós percebemos que nós fomos resgatados do mundo de pecado, não pelos seus méritos, mas por graça. Porque se você olhar para a sua vida e eu olhar para a minha vida, nós vamos ver que nós não tínhamos nada em nós mesmos que justificasse esse amor. Nada, mas o Senhor nos salvou por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Mas a nossa glória tem que ser aonde? Em Cristo Jesus. Gálatas 6:14. Se uma coisa eu tiver que gloriar, glorio-me na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Paulo, em 1 Tessalonicenses 14:7, após escrever para os irmãos, ele dá uma palavra maravilhosa lá no final. Que diz assim, falando sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles aqui não está errado, não, é eles os irmãos, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, é essa frase que eu queria pegar para vocês. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Com que palavra? Irmãos, Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Você quer consolo maior do que este? Não tem, não é verdade? Você quer consolo maior do que esse? Nós passamos por dificuldades, aí eu digo para você que eu sempre acho que a minha é maior que a sua, e você acha que a sua é maior do que a minha, entendeu? Nós passamos por dificuldades e não vai melhorar, só que quer consolo maior do que esse? Jesus está voltando. Paulo está dizendo para os irmãos, fica firme, cambada, porque Jesus está voltando. Vocês vão levar porretada? Vão levar, mas Jesus está voltando para buscar vocês. Quando nós percebemos esta realidade, todas as dificuldades ficam muito pequenininhas, irmãos, muito pequenininha. Dói, mas claro que dói. E é pecado falar para Deus que está doendo? Não é pecado falar para Deus que está doendo. O Senhor está doendo, eu não estou aguentando esse negócio. Só que o Senhor vai nos dar consolo, conforto, no tempo dele, no período que ele quer que nós passemos por isso, para voltar lá nos 4 pontos de Russell Shedd: maturidade, integridade, formar o nosso caráter e perseverança. Esses 4 pontos mexeu comigo. Primeiro perseverança, depois maturidade, depois integridade e depois moldar o nosso caráter. Senhor, a nossa oração é: Cristo, forma o teu caráter em nós. E eu vou para o último texto. 2 Coríntios 1, de 8 a 11, é o texto grande. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Você sabe o que me assusta aqui? É que Paulo era um cara, foi um irmão
que era experimentada em perseverança, em tribulações, em provações. Quando a gente olha lá, eu não vou ler que o negócio é grande. Quando você olha para capítulo 11 de 1 Coríntios, que fala do que Paulo passou, acho que é 1 Coríntios, 11, 23, acho que é 1 Coríntios mesmo, que Paulo começa a dizer o pronto que ele passou, levou 3 vezes uma coça de vara, foi apedrejado, foi perseguido. Ele começa uma relação ali que chega no meio e você começa a chorar, entendeu? Você não sabe se você entra em desespero só lendo o que ele passou. É no meio dos irmãos, é no meio dos patrícios, é salteadores, é no deserto, é fome, é nudez, é naufrágio, é apedrejamento, foi varadas 3 vezes, 4 vezes, não sei, 40 açoites menos 1. Ou seja, quando você começa a ler aquilo ali, você fala, misericórdia. E Paulo diz aqui, ó, a provação que ele passou na Ásia, ele se desesperou por elas. Agora, a Bíblia não fala, e eu não encontrei, quais foram essas provações. Mas foram tantas que já em nós tivemos a sentença da morte. Ou seja, Paulo pensou que ali fosse o final da vida dele. Tinha chegado o fim da vida dele. Mas, eu coloquei aqui, Paulo estava convencido de que Deus havia decidido que era tempo dele morrer e que sua vida estava prestes a chegar ao fim. Mas nós não sabemos ao certo que tipo de provação Paulo passou na Ásia, a ponto dele se desesperar. Mas certamente não foi fácil, considerando que Paulo era um homem experimentado. Só que o versículo diz aqui, ó, acho que é no anterior. Esse mesmo. Confiamos assim em Deus. Já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Ou seja, Paulo tirou a confiança dele. Ele estava passando por muitas provações, mas ele tirou a confiança das forças dele e ele jogou essa confiança para o Senhor. Ele diz assim: se esse Deus que eu creio, ele tem poder para ressuscitar mortos, ele tem poder para me consolar e para me livrar dessas tribulações. E é essa a oração de Paulo, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Então, o Deus que ressuscita mortos, irmãos, não é lá do passado, é o mesmo Deus, tá? É o mesmo Deus. O Deus do Velho Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. O Jesus Cristo do Velho Testamento não é diferente do Jesus Cristo do Novo Testamento. O Espírito Santo do Velho Testamento não é diferente do Espírito Santo do Novo Testamento. E o Espírito Santo é o nosso Consolador, e ele já foi mandado da parte do Pai para nos consolar. Eu tenho uma passagem da Bíblia que eu me emociono quando às vezes que eu olho, que é também um homem que pareceu que é Estevão. Se os irmãos quiserem olhar Atos 7, quando Estevão foi apedrejado, ele falou ali o evangelho de Gênesis, e os irmãos no final, a Bíblia diz que ficaram nervosos, partiram para cima dele, apedrejaram Estevão. Estevão no final diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado do Senhor. Em pé, e a Bíblia diz que Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, meus queridos, seja qual for a tribulação que você está passando, o Senhor te conforta. O Senhor te consola. O Senhor pega você no colo dele, te faz um cafuné santo. O Senhor vai lá: vem cá, meu filho, vem cá que você é querido para mim. Está passando isso daí? Tô, mas fica firme que você vai sair muito mais forte dessa. E eu quero fazer aqui 3 aplicações. Primeiro, Jesus nos disse assim: não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ele vai voltar. Quando? Não sei. Mas ele vai voltar. Quando aqueles homens estavam lá no jardim, vendo Jesus subir, os anjos, aqueles varões de branco, falaram assim: ó, do jeito que ele está subindo, ele vai voltar. Então vocês
Prepara porque ele vai voltar. Segundo, também Jesus nos disse: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, ele testificará de mim. Irmãos, o Espírito da verdade já foi enviado da parte do Pai. E ele testifica, ele nos consola, ele nos guia a toda a verdade. E a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Terceira e última. Sejam consolados com isso. Ele está voltando. Nada, nenhuma provação, nenhum sofrimento deste mundo pode se comparar às maravilhas da eternidade com Cristo. Amém? Amém.